Vamos começar aqui outra vez. Oh, Deus, tu és muito, 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 muito bom. E temos muitas expectativas para o teu ensino nessa manhã. Que o Senhor possa estar conosco, Senhor, com o teu Espírito nos falando, iluminando, Deus, nos dando entendimento da grandiosidade, da precisão do teu plano, Deus, e de como é fácil a gente entrar nele, Senhor, e participar do jeito que você queria, não do jeito que a gente pensa, acha ou deseja que fosse, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua iluminação para nossas vidas essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Realmente com muito mais expectativa agora para o que Deus vai fazer essa manhã. Vamos começar aqui, Romanos 8, mas lembrando um pouco, né? Puxando do que a gente já viu antes em Romanos 7, nós vimos que a salvação é pela fé, não é pela letra, né? Não é pela lei e também não é pela filiação abraâmica. E semana passada, em Romanos 7, nós vamos alguma coisa horrível. A gente verdadeiramente, antes, né? A gente viu que a gente precisa de transformação. Não somente o horrível era aquela coisa do quem nós somos, a nossa natureza. A gente precisa entender que a nossa natureza é pecaminosa e, na verdade, você vai ver aqui nesse texto de Romanos que, assim, sem você estar em Cristo Jesus, é impossível você agradar a Deus. É simplesmente impossível agradar a Deus. E aí nós vimos que a gente vai precisar passar por um processo de santificação, né? E aí nós vimos, muito importante em Romanos 7, né? Que o velho homem foi crucificado com Cristo e nós estamos mortos para o pecado. Esse é o estado em que nós devemos estar para tomar posse disso, é mortos para o pecado. Significando, lembra aquela coisa, nós não somos insensíveis ao pecado e nós não temos o pecado natural, não está em nós, mas agora nós estamos num processo de parecer mais com Cristo Jesus e nesse processo nós vamos cada vez mais nos afastando de tudo que tem a ver com o pecado, e o pecado nos incomoda e o pecado não tem nada a ver conosco mais, né? E aí vimos os 3 conflitos. Lembra o conflito da natureza da lei com a natureza nova, né? A nossa nova natureza. O conflito entre saber o que é certo e fazer o que é certo. Isso é muito importante. A gente assim, aquela coisa do o bem que eu quero, eu não faço. E o terceiro conflito da liberdade versus a escravidão. Esse é muito sutil, porque muitas vezes vivemos em escravidão e não nos damos conta. A gente está confortável em falar mal dos outros, a gente está confortável em tirar vantagem de alguma forma, a gente está confortável em se acomodar e não se importar se o negócio não é comigo, não é o meu feijão que está faltando, então não precisa eu ir lá e resolver essa bronca. Então, a gente precisa começar a ser sensível, e é o Espírito Santo de Deus que vai nos fazer ficar sensíveis a essa nossa escravidão à carne. Então, Paulo já deu uma dica para a gente de Romanos 8, né? No versículo 25 de Romanos 7, ele deu aquela dica, aquele sopro no ouvido, dizendo assim, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, né? E agora nós vamos entrar no Romanos 8, versículo 1. Eu quero começar com vocês. Começa com que palavra? Que palavra começa a sua Bíblia? A minha começa com portanto, né? Portanto. Essa é uma palavra super importante para nós. Portanto, significa em conclusão lógica de tudo que foi falado antes. Não é uma conclusão, eu falei isso, eu falei isso, eu falei isso. É assim, eu falei isso, entende? Então aconteceu isso, então tem mais isso e tem mais isso. Portanto, consequência disso tudo,
Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E isso aqui eu queria salientar para vocês. De novo, parece aquelas coisas de filme que a gente assiste, a primeira cena é uma cena próxima do final. E aqui, o que Paulo está fazendo, ele está nos levando ao final da história. A história, a gente já sabe o fim. O final da história é não há mais condenação. Agora, presta atenção. Para quem? Para quem está em Cristo Jesus, né? Então, a gente fica pensando assim, vou pecar até onde der, aí depois eu me arrependo e Deus vai perdoar tudo assim. Cuidado, pode não ser o seu final esse, né? Porque a sua mentalidade ela tem que estar em Cristo Jesus, tá? E aí, continuando no segundo, aí vem um porquê. É bem interessante a sequência de porquês. Preste atenção nessa sequência, porque ele está fazendo uma argumentação alienada, tá? Versículo 2. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou você está numa lei ou você está na outra lei. Lembra que a gente já tinha falado antes? Ou a lei do Espírito de vida ou a lei do pecado e da morte. Mas por meio de Jesus Cristo, a gente saiu de uma lei e foi para outra lei. Versículo 3. Porque, de novo, aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. Aquilo que a lei só mostrou, lembra, a lei deu o diagnóstico da nossa situação, caracterizou a nossa incapacidade de nos salvarmos, porque a lei era o espelho, vamos dizer assim, aferidor da nossa situação, e aquilo não pode ser feito, mas Jesus veio e pagou o preço, né, da velha aliança para nos dar a oportunidade de alguma outra coisa. Aí lembra, a gente falou, né? A salvação é um pacote. Primeiro tem a justificação, que a gente já tem, é passado, já é feito. Agora a gente tem de bônus a santificação, que nos leva a usufruir das promessas aqui e agora. Então, versículo... o 3 é grandinho, mas eu vou ler para a gente puxar aqui, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado à morte. O pecado morreu. O pecado na carne, a fim de que... Não, para. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei, e ele insiste no justos, tá? A lei é justa, a lei é boa, fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, é importante que a gente entenda que as exigências da lei são cumpridas em quem vive no Espírito, pelo poder do sangue de Cristo. Então, é um grande mistério, muito poder envolvido aí, e a gente precisa tomar posse dessas coisas para poder usufruir. E aí, eu queria mesmo salientar algumas coisas de volta, né, minha gente? Eu aconselho demais a leitura desse negócio aqui, olha, N.T. Wright, né? Um teólogo anglicano muito conhecido, e ele faz um estudo, né, das cartas de Paulo, essa carta de Romanos em particular, e eu queria lembrar a vocês, salientar aí, quantas vezes aparece a palavra lei nesse trecho de 1 a 4 que nós acabamos de ler. Versículo 2, porque a lei do Espírito, né? Aí, versículo 3, que a lei fora incapaz, aí tem, libertou-nos da lei, então a lei está aparecendo aqui de novo e de novo.
as exigências da lei, a lei é repetida e repetida e repetida. A palavra lei, entenda isso. Há uma regra, né? Há uma regra. A forma de cumprir a regra é que vai mudar. Aí tem a coisa da carne e tem a coisa do espírito. E aí, de novo, se você olhar o trecho de 1 a 4, você vai ver várias vezes repetida a expressão, né, carne. Eu marquei aqui em 2 lugares diferentes, né? Mas no trecho que eu li para vocês, versículo 3, tem enfraquecida pela carne, a semelhança do homem pecador, tarará, e assim condenou o pecado na carne, a insistência, né, nesses versículos iniciais, que a coisa de nós estamos vivendo no versículo 4, vivemos segundo a carne. Então, ele está nos trazendo, né, desse estado da carne, na tentativa de cumprir a lei, e agora ele vai nos trazer para um novo ambiente. E esse novo ambiente, olha, antigamente minha Bíblia estava riscada, agora olha o meu livro como está todo riscado aqui, ó, vocês estão vendo? E aí eu marquei nesse trecho de 5 a 11, 2 partes, né? O primeiro, de 5 a 8, que fala bastante da carne, e depois de 9 a 11, que fala bastante do espírito. Eu quero que vocês façam um contraste junto comigo a respeito disso aí. Porque a gente sabe, é impressionante como a gente sabe citar versículos de Romanos 8. Impressionante como a gente sabe os pedaços, mas aqui a gente vai tentar juntar isso, como eu falei, em um panorama geral, para a gente entender esse processo e como nós precisamos agir proativamente nesse processo. Então, versículos de 5 a 8. Quem vive segundo a carne, presta atenção, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Vocês estão ligados lá que a gente vai, um dos meus versículos preferidos da Bíblia, todo mundo sabe, né? Romanos 12, 2, lá na frente, que ele diz assim, agora transformai-vos o quê? Pela renovação da vossa mente. É aí que começa tudo. A gente precisa entender isso, porque ele está falando aqui, olha, se você é regido pela carne, a sua mente é que está fazendo essa regência, você pensa nas coisas da carne, mesmo, e é impressionante, porque ele fala, assim, as coisas da carne parecem as coisas concretas, né? Essa cadeira, né? Essa temperatura, esse momento, coisas que você mede, que você físicas, não é. Não é, são coisas abstratas também. Então, quando a gente fala de carne, a gente está falando assim de ser orgulhoso, a gente está falando de ser ciumento, a gente está falando de ser caluniador. É isso que a sua mente está. Então, você está caluniando alguém, o diabo está tomando conta da sua mente. Não tem a menor dúvida disso, porque isso não é de Cristo, não pertence, percebe? Então, a sua mente, ela está pensando, quando você está fazendo alguma coisa, você faz alguma coisa porque a sua mente ordenou, e aí o que acontece? A sua mente ou lhe diz para fazer uma coisa de Cristo, ou lhe diz para fazer uma coisa de não de Cristo. E você precisa entender isso e, dessa forma, escolher, porque você faz a coisa muitas vezes sem entender como você é participante disso. Assim, eu fiz, nem pensei, não sabia, a ignorância, não sabia que era tão ruim, não, eu não queria machucar ninguém, por isso eu falei aquilo, pá, mas você tem que saber que você está agindo de um jeito ou de outro. Continuando aqui, versículo 6. A mentalidade da carne é morte, a gente precisa saber isso, né? Mas a mentalidade do espírito é vida e paz. E a gente tem que saber se a gente está ceifando, né? Se a gente está plantando morte ou se a gente está plantando vida e paz.
Versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Gente, essa frase, ela é muito marcante, ela é muito profunda. Quem é dominado, e a palavra é dominado, tá? Não é você que domina o espírito, né? Mas você é dominado pelo espírito da carne, você não pode agradar a Deus. Parece assim, não, eu vou praticar boas obras, por exemplo, com má intenção. Ah, eu vou ali, vou fazer sopa. Tem muita gente que por aí faz sopa e vai ali de noite na chuva para dar sopa para pessoas que moram na rua, etc. Você foi movido por quem? Você foi movido por Deus, por amor àquelas pessoas, ou você foi movido pela carne, para depois você botar um selfie e você dizer, eu fiz, eu estava lá, eu alimentei tantas pessoas, eu sou muito bonzinho, eu não sei o que, não sei o que. Quem é que está operando nessa ação? Percebe o que eu estou dizendo? Muito importante isso, né? Deixa eu ver aqui. Uma coisa, deixa eu salientar uma coisa aqui que eu queria falar historicamente, estou ainda aqui correndo que só. Voltando Romanos 8:1, no primeiro versículo, dependendo da versão que você tem, você vai ter um trecho final ou não. E eu queria diferenciar para você. Se você está com a versão NVI, que a gente usa mais aqui nas pregações, né? Romanos 8:1 diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que foi o que eu li com vocês. Se você está, por exemplo, com uma Almeida renovada, revisada e corrigida, você vai ter um adendo a isso. Você tem uma parte adicional nesse versículo que diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu queria salientar para vocês que essa parte final, que tem em algumas versões, que eu não sei se é a sua que você está usando, ela não estava nos livros originais. Então, a Bíblia, né, ela é construída em cima, vocês sabem, de rolos de escritos que foram encontrados, e os rolos mais antigos, ou seja, que estão mais próximos da presença de Jesus, eles são considerados mais confiáveis. Por quê? Porque eles são mais próximos do original, né? Alguém escreveu um original que foi multiplicado, então a credibilidade do texto, ele vem do número de cópias, significa que ele passou pela mão de muita gente que foi verificando aquilo como verdade, passando para outros, e a proximidade do fato original que vamos dizer assim, não daria menos espaço para erros nas cópias. Então, é entendido que essa versão NVI, a mais curtinha, ela é a mais próxima do original, é a verdadeira, e a segunda parte teria sido ou um erro, ninguém confia muito nisso, porque é um erro muito grande, né? Mas como que uma tentativa de ajuda de algum escritor para, se você não entender o que significa estão em Cristo Jesus, alguém tentou lhe explicar que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, tá? Só para explicar aí se você pegou uma coisa diferente do que eu li, ok? E aí vamos continuando aqui, como a gente estava, né, andando no versículo 8, né? Só reforçando onde a gente estava, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, você precisa se livrar dessas coisas que podem dominá-lo. Versículo 9. Entretanto, agora vamos à contraposição. Vocês estão vendo aqui? Entretanto, agora a gente vai falar sobre a mente dominada pelo Espírito. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato
o Espírito de Deus, e anota aí, Espírito de Deus, porque a gente vive falando do Espírito Santo, tarará, ele agora vai falar de Trindade. Eu já estou adiantando para vocês curtirem esse negócio, porque a gente pode ler e passar por cima. Ele fala do Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, é o mesmo Espírito. Ele está falando da Trindade. Não havia doutrina de Trindade, mas ele falou isso. Acabou de falar Espírito de Deus no versículo. No segundo ele fala: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Continuando no versículo 10. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Versículo 11. E se o Espírito de quem? Daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quem é esse? É o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Vocês percebem? Paulo está falando de trindade sem a doutrina. A turma chama isso de vocabulário. Ele não tinha um vocabulário para a trindade, que só apareceu depois, mas Paulo está falando da trindade aqui e agora. Aleluia. Ele está colocando tudo com o plano, como assim? Ele está falando aqui, olha, o Espírito de Deus é a mesma coisa do Espírito de Cristo, que é a mesma coisa do Espírito que ressuscitou a Cristo, que não era ele, que Jesus estava morto, lembra lá? Foi o Espírito Santo, tá? Versículo 11, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, que é o Espírito Santo, também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito, tudo é Espírito aqui com letra maiúscula, né? Que habita em vocês. É Deus que habita em nós. A gente fica assim, você falou com Deus, você falou com Jesus, você falou com o Espírito, você falou com Deus. Deus completo, Deus trino, Deus trindade. Ele é um. Então, há funções diferentes, há alguma coisa que a gente chama de mistério aqui, como ele funciona, mas ele é um Deus único e trino. Ele é a mesma coisa. Então, se o Espírito Santo habita em nós, o Espírito de Deus habita em nós, o Espírito de Jesus habita em nós, o Espírito do Messias, vocês vão ver que Paulo também fala a respeito do Messias aqui. Então, é preciso que a gente entenda que eles são a mesma pessoa. Continuando, e essa pessoa habita em nós, hein? Está no finzinho do versículo 11. Versículo 12, estou eu passando aqui sem ler minhas anotações aqui, mas deixa para lá, vamos para frente, né? Pegaram aí essa noção de trindade, minha gente, essa noção é maravilhosa. E aí, aperta o cinto mais um pouquinho, se estava apertado, aperta mais, porque a gente vai para o trecho 12 a 17. Tem mais maravilhas no 12 ao 17. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, voltou para o Espírito de Deus, tá? São filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna, que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Eu vou continuar até o 17, depois a gente volta. 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aqui,
uma chave, vamos dizer assim, que tem sido meio moda, ela tem sido muito falada ultimamente, que é o quê? A identidade de filho. A gente viveu muito o cristianismo e vive, a maioria do cristão, né, do mundo cristão, vive naquela coisa de Deus é bom, Deus é soberano, Jesus morreu por nós, ele pagou pelos nossos pecados, ele é o meu salvador, ele é meu Senhor. Agora, a identidade de filho. Você pode dizer, Abba, Pai. Esse Abba, minha gente, no original, ele está em aramaico. Esse é um termo aramaico. Aquela coisa de Jesus, sabe Jesus na cruz falando com o Pai? Ele fala, Paizinho, a coisa da intimidade, que é essencial para nós. E ele está dizendo assim, olha, vocês receberam o Espírito, e ele diz, o Espírito vai fazer o quê? Vai fazer de você uma pessoa bonita, uma pessoa saudável, uma pessoa agradável. Ele vai fazer o quê em você? Ele vai fazer você filho por adoção. Você vai ser filho de Deus por adoção. Por meio disso, você pode dizer, Abba, Pai. Abba, Pai. Você está ali falando com seu paizinho. E é esse Espírito que testemunha com você, comigo, que nós somos filhos de Deus. E ele fala, co-herdeiros com Cristo, porque Cristo é aquele filho. E é muito interessante, porque eu não sei onde é que está aqui mais, não quero levar para vocês por isso, porque eu leio para cima e para baixo, que em alguma parte da Bíblia ele diz assim, que Jesus veio como filho unigênito do Pai. E quando ele volta para a glória, ele volta como o primogênito do Pai. Ele vem como unigênito, como único filho, e quando ele volta como primogênito. Por quê? Porque agora há muitos irmãos. Há muitos irmãos. E nós recebemos isso através do Espírito. Guarda essa chave aí, né? Na caixinha de vocês, né? De coisas preciosas. E agora nós vamos entrar num trecho que vai falar sobre a glória futura. E, assim, é muito interessante. Eu queria trazer também para vocês aqui, né, essa ideia de que essa remissão toda de Jesus, né? Ele veio, ele nos libertou, ele nos deu posse daquilo que nós tínhamos, né? Que era o plano de Deus. E agora nós somos parte dessa família. E isso tem um paralelo enorme com toda aquela história da libertação do Egito. Isso remete àquele povo que estava escravizado lá, e a gente sabe que aquilo é uma simbologia, né? Mas é importante que a gente lembre aqui, né? Porque há textos em Êxodo que diz assim, por exemplo, Êxodo 4, 22, diz assim, Israel é meu filho primogênito, deixe o meu povo partir para que me sirva. A associação disso, aquilo ali é Deus falando lá em Êxodo 4, 22. Aqui, a mesma coisa, minha gente. Jesus, ele agora que deu vida a nós, vida em Cristo, né? Ele passou a ser o primogênito, né? Lembra, todo mundo aqui sabe como é essa história. Você nasceu, o primeiro filho é aquele primogênito, ele é o filho unigênito. Mas, depois que apareceram outros, ele deixou de ser unigênito, ele passa a ser o primogênito, que é isso que Deus declara lá em Êxodo, lá atrás, né? Então, é importante que a gente entenda. E aí tem aquela fase do deserto, a passagem do deserto, da hora que você se tornou filho e você recebeu o Espírito, agora você vai passar por um deserto na terra árida, que é o terreno da santificação. Há todo um paralelo daquele processo lá de Êxodo com o nosso processo de santificação,
onde nós vamos nos preparando para tomar posse da terra prometida, percebe? Esse é o processo de santificação que nós vamos vivendo. Mas aí a gente já pode dizer, Abba, Pai, eu já sou filho, eu agora vou só pegar a minha herança, porque ele está dizendo aqui, vocês são co-herdeiros com Cristo, e agora a gente está na nossa marcha de santificação, rumo a tomar posse da nossa herança, amém? Vamos lá para frente, cadê? Vamos falar do 18 ao 25. Eu falei no início que a gente ia dar uma visão panorâmica. Prepare, sabe aquela coisa que você está andando numa pista e vai ser assim, lugar de foto, que você para o carro e vai tirar fotografias maravilhosas. Pronto, essa é a visão panorâmica que nós vamos ler. É um trecho meio comprido do versículo 18 ao 25, mas nós vamos ler. E aqui começa outra coisa muito comum, né, da gente falar. A gente fala dos gemidos. Aqui vai começar os gemidos, né? Antes da glória. Os gemidos, que é essa parte aí do deserto, né? Eles vêm antes da glória. Então, vamos ler com atenção, versículos 18 a 25. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza criada, estou lendo de novo, porque isso é meio que uma descoberta. Esse versículo não é muito falado, mas a natureza está esperando, a criação de Deus está esperando que os filhos dele sejam revelados, né? Ela aguarda e aguarda com expectativa que nós declaremos isso, e a gente vai ver já já o nosso papel nisso também. Pois ela foi submetida à inutilidade. Lembra que a natureza ela foi submetida ao homem? Ela, a natureza, foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada, se ela libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, que somos nós. 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Vocês entendem? Alguma coisa está sendo gerada em nós. Alguma coisa está sendo gerada, e há sofrimento. As mulheres entendem um pouco mais isso, mas os homens foram testemunhas, né? São testemunhas dessas dores de parto que leva a gemidos, né? E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente. Nós gememos. Lembra que a gente fala muito do gemer do Espírito, mas nós gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Continuando, versículo 24, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Ele volta aqui a uma história de temperança, de paciência. Lembra, a gente já falou a respeito, né, de sofrimento, que o sofrimento ele nos leva a perseverar, né? Essa perseverança nos dá experiência, e a experiência nos dá esperança. Então, nós estamos nesse processo. E é importante que a gente entenda que nesse processo há sim sofrimento, há dor de parto, normalmente um pouquinho intensas essas dores. Isso leva a gemidos da nossa parte, mas ele diz que a natureza espera por uma revelação, e essa revelação vai ser feita por quem? Por nós.
pelos filhos de Deus. Somos nós que vamos revelar ao mundo quem é Deus. Somos nós que apontamos. Ele existe, ele vive, ele tem um plano. Então, esse é o plano de Deus, nos envolvendo em toda a obra da salvação. Nós somos parte disso. E essa coisa leva a esse estado, né? Esse estado pré-glória. A gente sabe, né, que depois que a criança nasce, é só alegria, né? A gente sabe que é só o prazer, a conquista, o presente recebido. Mas antes tem as dores do parto. É disso que está se falando aqui. O gemido antes da glória futura. O gemido antes da posse da promessa, né? Recebida entre nós. E aí, eu quero que vocês vejam essa repetição, né? Dos gemidos aqui, porque a gente pensa que é só o Espírito, você fala gemidos inexprimíveis, né? Do Espírito. O Espírito intercede por nós, mas nós precisamos interceder também. Nós também precisamos gemer, faz parte do processo, tá? Versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha, eu estou vendo uma série baseada nesse negócio aqui, não é nada cristã, mas é bem interessante, porque uma mãe vivia repetindo isso para os seus filhos. Uma mãe vivia repetindo Romanos 8, 28. Eu tenho uma mãe espiritual, né? Denise Cavalcante, por muitos anos foi minha líder de célula, e esse era o versículo dela, né? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É preciso a gente entender isso. Para a gente pode parecer mal, para a gente pode ser triste, para a gente pode parecer isso. Deus faz com que aquilo se transforme num bem. A gente só precisa gemer, orar, né? E crer, confiar, porque Deus tem poder para transformar todas as coisas em bem. Não é que ele lança as coisas mal, ele manda uma morte, ele manda uma doença. Ele não fez isso. Nós fomos atrás disso com o pecado. Mas ele pode transformar todas as coisas em bem. Continuando aqui nesse trecho, né? Sabemos que Deus age, de novo, 28, em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito em muitos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Há todo um plano de Deus, e há toda uma confusão criada pelo homem, assim, Deus predestinou, Deus tem filhinhos escolhidos, Deus tem aqueles que ele chamou todo mundo para ser o quê? Olha aí, a primeira chamada desse negócio. O que é que você tem aí, né? Ele predestinou-nos para sermos o quê? Conforme a imagem do seu filho. Foi isso que ele chamou. Ele disse, seja conforme a imagem do seu filho. Agora, tem os que atendem ao chamado e tem os que não atendem ao chamado. Então, ele não disse assim, você aqui, você aqui, você aqui, você aqui. Não, a escolha é nossa. A escolha é nossa. O chamado é para que nós sejamos conformes à imagem de Cristo. E aí isso tem um propósito, porque assim nós vamos ser, ele, né? Ele, Cristo, será o primogênito entre muitos irmãos. Então, esse é o propósito de Deus, que Jesus seja o primogênito entre muitos de nós. E aos que predestinou, ele está falando, esses que ele predestinou para serem conformes, ele chamou, e aos que chamou também justificou, já falamos sobre isso aqui, e aos que justificou também glorificou. A gente está falando da glória que nós estamos buscando, a glória é o prêmio, né?
glória é a segunda vinda de Jesus e a nossa ida para habitar com ele definitivamente no alto. Então, por aí vai, né? Gemendo e seguindo para a glória. E agora, vamos para frente mais um pouquinho, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, né? Eu queria salientar muito nesse trecho, vocês não podem perder, de que esse plano, ele vai se realizar através de nós. O filho, ele não foi chamado para ficar caladinho, ele não foi chamado para curtir isso, para adorar a Deus de manhã, tarde, de noite e não fazer mais nada. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para declarar o plano de Deus, para revelar às pessoas aquilo que Deus planejou, aquilo que Jesus realizou, aquilo que o Espírito habita em nós, para nós fazermos juntos. Então, a nossa participação aqui é importantésima da gente fazer isso. E agora a gente vai entrar num trecho final, né, dessa carta, a partir do versículo 31, que vai falar a respeito de nós sermos, né, agora sim, mais que vencedores. A gente gosta muito de declarar essa parte final sem passar pela parte dos gemidos, viu, minha gente? Eu estou chamando a atenção que a gente precisa se ligar mais na parte de 18 ao 27 ali, para ficar gemendo, né? Intercedendo, essa palavra é repetida ali, gemer, interceder, está tudo aí no meio, né? Mas a gente fala muito a respeito desse versículo 26, né? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, acho que eu pulei isso aqui, né? Não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a turma muito associa isso com o falar em línguas. Eu queria salientar isso aqui para vocês. Eu não quero criar controvérsia, porque aqui a gente não está falando de dons, mas eu queria que você prestasse atenção ao contexto disso tudo. Você vem acompanhando comigo o livro de Romanos, você sabe qual é o propósito de Paulo? Qual é o propósito de Paulo? É esclarecer aos romanos qual é o evangelho que ele prega, porque havia muita confusão, muito disse-me-disse sobre o que Paulo está falando isso, ele está falando aqui, ele está dizendo, eu prego isso, é isso que eu estou pregando. Paulo está falando do evangelho, ele está dando uma visão panorâmica do plano de Deus. Aí tem gente que pega isso aqui, esses gemidos inexprimíveis, e leva lá para o contexto de dons, e associa isso ao dom de língua. Preste atenção, Paulo não está falando de dons aqui. Ele está falando do plano de Deus, da nossa participação no plano de Deus. E o que ele está falando aqui é que nós vamos gemer, é isso que tem nos versículos 22 e 23, é pessoal, né? A natureza criada geme, nós gememos interiormente. Eu estou ensinando o verbo gemer aqui. Eu gemo, tu geme, a natureza geme, nós gememos, o Espírito Santo geme. Toda a criação de Deus e o próprio Deus geme, percebe? Tem nada a ver com dom de línguas. Nada a ver com dom de línguas. Ninguém está falando de dons aqui. E ele diz, né, versículos 26, eu tinha pulado esse trecho, mas da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Fraqueza de quê? De passar por esse momento, né, de gemido, por esse deserto de santificação, por essa busca, né, da terra prometida. Ele faz isso porque a gente não sabe como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele faz isso, Deus está conosco nesse processo, é isso que ele está dizendo. Você está gemendo, o Espírito está gemendo com você também. Jesus está intercedendo, lembra? Ele está sempre agindo conosco aí, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos
de acordo com a vontade de Deus. Então, ele está conosco, a gente não sabe orar, então ele vai nos ajudando nesse processo, intercedendo conosco, mas de acordo com a vontade de Deus, porque às vezes a gente ora, mas a gente pede o quê? Ai, está chovendo, eu queria uma sombrinha, manda uma sombrinha para mim. Não é assim, a gente precisa pedir de acordo com a vontade de Deus. Caminhando agora para o final, versículos 31 a 39. Não, 28, ainda tem coisa que eu pulei aqui. 28, sabemos que Deus age em todas as coisas, né, para o bem daqueles que o amem. Eu falei, foi por isso que eu pulei, porque eu amo esse negócio. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Já falamos sobre isso, né? A fim de que ele seja o primogênito entre nós, que somos muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou, que a gente falou antes. Vamos para o 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Paulo está chegando para a conclusão, tá? Tudo que eu expus aqui, todo esse panorama que eu coloquei para você, que conecta diretamente com Êxodo, lá. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Significa que Deus tem um plano. Esse plano vai ser executado. Você pode escolher fazer parte desse plano de um jeito ou fazer parte desse plano de outro jeito, mas você faz parte desse plano, sim. Você faz parte desse plano, sim. 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Vocês estão notando um bocado de pergunta de Paulo? Assim você fica pensando nisso, assim, quem é que vai fazer alguma coisa contra mim? Ninguém pode fazer nada contra mim, porque Deus é que permite. Você vai olhar em Jó, você vai ver, o diabo não pode fazer nada sem que Deus permita. Nada. A gente precisa saber disso. Quem é que vai tentar contra o Filho de Deus? Quem vai fazer isso? Então, o inimigo até tenta fazer alguma coisa, e Deus pode até permitir, por algum motivo que a gente não alcança, mas ele transforma todas essas coisas em bem. Você volta lá em Jó, você vai ver que ele pegou tudo mal que o inimigo fez e transformou tudo em bem. Amém? 32, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. É isso que Jesus está fazendo hoje. Quem nos separará do amor de Cristo? Essa é uma parte muito conhecida de Romanos 8, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação. Agora eu vou ler, porque eu vou poupar os ouvidos de vocês. Será a tribulação? Será que é angústia? Será que é perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Alguma coisa vai fazer você se separar, né, do amor de Cristo? Como está escrito, aí agora ele volta para fazer referências aqui ele está indo para Salmos, se você quiser anotar aqui, Salmos 44, 22. Ele diz, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Por quê? Porque a perseguição, gente, ela não é novidade para Deus, não, viu? Ele já sabe disso, que a igreja vai ser perseguida. Nós estamos vivendo tempos assim, né? Um pouco assustados com determinações que estão tentando levantar, né? Propostas de lei para ninguém falar sobre Jesus, quem falar sobre Jesus ser preso, você não pode falar em público, não sei o quê, não sei o quê. Não chegamos lá. E há muitos lugares no mundo que há muito tempo já são assim, que pessoas, muitas vezes, missionários vão para lá
eles não dizem nenhum nome, eles não dizem o que vão fazer, porque estão correndo risco de morte, né? Isso não é de hoje, a igreja de Deus vai ser perseguida, mas isso não pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, e é uma declaração doida, não, eu vou vencer, é pensamento positivo? Não, ele diz, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem no presente, nem no futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Isso é uma promessa, minha gente. É uma promessa de Deus para as nossas vidas. Somos mais que vencedores. Isso remete a Romanos 8:1. Lembra que ele começou? Ele começou dizendo: não há condenação. Não há condenação. Então, ele conclui aqui, ele fecha, ele começou dizendo, olha, não há condenação para ninguém, ele deu todo o panorama, ele nos levou numa viagem e volta para Êxodo, né, a libertação do cativeiro, o processo, né, ali no meio do deserto e a conquista da terra prometida. Por quem? Por quem permaneceu. Então, não vamos permitir que os gigantes, né, as potestades, possam estar nos separando do amor de Cristo. Amém? Agora vocês, fale aí, abre esse microfone. Enquanto vocês criam coragem, eu vou fechar um pouquinho a porta aqui, que o pessoal começou a ensaiar, não sei se está interferindo. Mas vão falando que eu estou ouvindo. Uau, o que dizer, né? Diante de... É só uau mesmo, assim. É só uau, né, Kátia? Antes eu estava pensando assim, meu Deus, eu escolhi algum versículo aqui de Romanos, que... Aí, quando a gente começou a ler, eu vi que, meu Deus, não tem como, assim, fazer distinção, né? Tem um monte de versículo que eu já falava e eu vi que está tudo aqui. Assim, esse versículo 11, para mim, é o versículo da minha vida, né? Você pensar que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, né? Assim, isso para mim é algo surreal, né? Eu vivo falando esse versículo, quem está mais próximo, porque é muito forte isso, a gente pensar, né? Mas hoje, né, eu queria falar, porque também quem está aí no... Parece que está tudo alinhado, você com a BCSM, ó. Porque ontem eu vi uma aula justamente falando sobre essa questão da mentalidade, a mente renovada, né? Que Bill Johnson fala muito. E o versículo 6 aqui, que nem foi citado lá, mas me chamou muita atenção, que ele fala que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz, né? Para mim era um versículo desconhecido, mas assim me saltou aos olhos hoje, né? Quando ele fala que aquele que tem a mente voltada para a carne vive de acordo com a carne, né? Com o que a carne deseja, ele fala aí antes. Mas o que tem a mente voltada para o espírito busca o que o espírito deseja. E aí eu fiquei pensando realmente assim, como as coisas tudo começa na nossa mente, né? Essa mentalidade que precisa virar essa chave de mentalidade da carne para fofoca, para orgulho, para tantas coisas que são da carne, né? Que são próprias, e matar isso, né? E ter essa mente renovada pelo Espírito, porque o Espírito habita em nós, o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, né? O Espírito que estava lá desde o início, ele habita em nós. Então, o meu constrangimento aqui é diante disso, assim, de dizer, Deus, com o teu Espírito, Senhor, me dá uma mente guiada pelo teu Espírito, né? Mata essa mentalidade da carne, essa mentalidade que é egoísta, que só pensa no seu próprio prazer, né?
e me deixa, Senhor, ser guiada por essa mente, ter uma mente voltada para o teu Espírito. Foi mais que me chamou a atenção aqui hoje. Amém, isso mesmo, Aninha, isso mesmo. Quem mais vai aí? Pois vocês vão falar, hein? Não é possível. Gente, esse panorama completo, vocês estão vendo alguma coisa aí de cima dessa plataforma que Paulo criou? Tudo junto. Eu fiquei fascinada com essa coisa da Trindade. Eu nunca tinha percebido essa referência à Trindade, porque a Trindade é uma doutrina da Igreja cristã que foi estabelecida, né? Bem mais tarde. Mas você vê que sem falar a palavra Trindade, Paulo está colocando, né, a pessoa dentro de Deus, a pessoa de Cristo e a pessoa do Espírito Santo, né? Os três ali juntos. Fascinante a completude dessa visão. Vai, gente, fala aí. Eu também, deixa eu falar uma coisinha, porque realmente esse capítulo tem N capítulos, como minha amada Aninha falou, que a gente quer falar de... não, eu vou falar daquele, mas eu gosto muito, né, daquele versículo que diz que a natureza espera que seus filhos sejam revelados. E no momento do que você falou, você acrescentou uma coisa que eu achei muito importante. Eu achei que antes era como se fosse um acordar só dos filhos, o despertar. Mas você levou isso, despertar, para que a gente fale do Pai. Quer dizer, e isso é uma coisa que, como a Aninha falou, que alinha muito a tudo que a gente tem aprendido na BSSM, né? Que você está aqui com essa missão que é muito maior do que você imagina. Né? Quando a gente entende quem nós somos, essa missão ainda vem, ela como se ela viesse quadriplicada, ela aumenta muito. Então, é como se você não pudesse deixar de abrir a boca para falar quem é o Pai. E isso vai tomando uma força que é maior do que tudo, né? Então, eu via sempre, não, a natureza espera, mas isso você chamou bem forte e me fez assim, né? A gente assumir cada vez mais algo que é muito grande na vida da gente, né? É muito lindo. Não, é demais, Kátia. Aninha, levantasse a mão aí. De novo. Foi, de novo. Rapidinho, Kátia, só para chamar a atenção aqui, o que você falou, essa questão da Trindade e tudo, né? E eu queria só assim, para a gente, quando a gente lê, a gente atentar-se para isso. Nesse capítulo, em muitos momentos, ele coloca o Espírito com E maiúsculo e o Espírito com E minúsculo, né? Quando ele fala, ó, o próprio Espírito, aí está o Espírito com letra maiúscula, testemunha ao nosso espírito, com a letrinha minúscula, que nós somos filhos de Deus. Então, assim, em vários pontos aqui tem isso, o espírito maiúsculo e o espírito minúsculo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, Kátia. Eu sei que você já falou, mas só para... Com E maiúsculo, ele está falando do Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Mas aí, se ele fala do espírito do pecado, né? O espírito da carne, aí é o E pequenininho, porque não se trata de Deus, é uma distinção, né? Para facilitar a nossa compreensão. Por quê? Porque são palavras diferentes no original. Mas quando a gente traduz, né, quando houve a tradução para inglês, português, né, não há outra palavra para colocar isso, né? Então tem o ruá ali, é o Espírito de Deus, mas é traduzido como vento, na verdade. Se eu fosse fazer uma tradução literal, essa palavra com E maiúsculo é ruá, é o sopro de Deus, né? É o Espírito de Deus. Então, é uma palavra
que se você traduzir ao pé da letra para português, não vai fazer sentido, né? Se o vento habita na sua mente, né? Você vive no vento, então fica vago, né? Difícil de entender. Então, eles traduzem como espírito, porque esse é o sentido, e colocam um E maiúsculo para ver essa compreensão, né? Muito bom, Aninha, levantar esse ponto daí, né? A respeito essa coisa. E a coisa do papel também, né? Que Tânia levantou, do nosso papel, do acordar. Minha gente, quando você estava falando aqui, eu me lembrei de uma coisa que eu falei quando a gente tratou de Romanos 1. Essa é a carta, Romanos, é a carta que despertou pessoas como Lutero. Lutero era um padre, ele fez teologia, ele era estudioso, só que ele foi traduzir a palavra. E aí, quando ele chegou em Romanos, ele disse: peraí, essas coisas não são do jeito que você está dizendo, eles são desse jeito. Então, ele enxergou isso. Na hora que ele enxergou, ele teve a ousadia de ir contra todo um sistema estabelecido. Eu não sei se você percebe isso aqui, porque Paulo, ele está falando, de novo, a igreja, ele está falando à igreja a respeito de uma compreensão que já estava sendo misturada com outras coisas, com malignidade, com mal, compreensão e pá. Isso é uma coisa que a igreja vive desde o começo, desde que Paulo escreveu isso até agora. A má compreensão das coisas de Deus, a má compreensão do evangelho, a má compreensão do nosso papel nisso tudo. E aí, Lutero foi movido por essa carta, mas não somente ele, aquele Santo Agostinho lá, que todo mundo conhece, Agostinho de Hipona, né? Esse nome, aí você não pode saber a vida dele, mas muita gente sabe, ele era um devasso, ele vivia a vida assim, ó, aí ele leu um dia esse negócio daqui, disse, né? Os olhos abriram, Tony Stott, que nós anglicanos conhecemos bastante, né? Ele já era um missionário, mas ele estava desencorajado, decaído, o ministério dele não andava para frente, sabe? E ele estava ali desencorajado mesmo. E aí, lendo, né, a respeito de Romanos, na verdade, lendo o comentário de Lutero, das cartas de Lutero, né, para esse negócio, foram avivados e passaram a viver a vida diferente. Você entende? Quando a nossa mente captura isso, coisas grandiosas têm a oportunidade de acontecer, de aflorar na nossa vida. Coisas que são fruto de uma grande transformação na atitude, né? No que eu faço, na ousadia, na perseverança, né? Na segurança, na paz de fazer isso, com toda humildade. Ninguém fez nada para aparecer, mas eles entenderam, eu tenho que sair do meu canto, eu tenho que me mover e ser agente nesse processo, porque como a Ana disse, né? O Espírito que levantou Jesus dos mortos, ele habita dentro de nós. E nós precisamos tomar posse do que isso é, né? Então, nós já temos o Espírito. A questão é, ele vai ficar lá naquele cantinho que a gente botou ele lá, senta aqui na cozinha, fica aqui vendo televisão, que tá bom, e a gente deixa as maravilhas que Deus pode fazer através de nós escondidas, né? Ali cerceadas. Não vamos fazer isso com a vida de Jesus, né? Amém, minha gente? Vamos lá, né? Vamos terminar aqui em oração. Eu quero terminar esse negócio em oração. Vou botar a Valéria de novo, que ela não falou hoje, orou da outra vez. Vou botar ela para ligar o microfone aqui. Eu agradeço muitíssimo vocês estarem aqui conosco, né? Lindo, lindo demais esse 8. Pelo amor de Deus, vou ficar sonhando com ele aqui. Vou reouvir. Você sabia que eu estou reouvindo Romanos, porque tem sido muito forte isso, muito mesmo. Amém. Valéria, contigo.
Senhor, obrigada, Deus, obrigada por essa manhã, Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Deus, obrigada pela vida de Kátia, Senhor, obrigada por cada irmã, cada irmão que está aqui nessa sala. Deus, eu oro para que a gente possa, Senhor, cada vez sabermos que em todas as coisas, Senhor, nós somos mais que vencedores, Senhor, porque Tu nos amaste primeiro, Deus. Obrigada, Deus, por Teu amor, obrigada, Senhor, pelos Teus ensinamentos, Senhor. Obrigada, Senhor, porque não há nada nesse mundo, Senhor, que possa nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Eu oro, Senhor, para que cada vez mais a gente possa ter essa certeza em nosso coração, que a gente possa viver, Senhor, de acordo com o que está dito na Tua palavra, viver sabendo, Senhor, que não há nada, Pai, que possa nos separar do Teu amor, Senhor, e que a gente possa verdadeiramente, Senhor, tendo a identidade de filhos e filhas, a gente possa, Senhor, abençoar o que Tu estás fazendo. Em nome de Jesus, Deus, que eu oro e agradeço. Eu oro por Kátia também, Senhor, abençoa o dia dela, Deus, abençoa o culto da manhã, abençoa o retorno de pastor Jason, Deus, e Denise, Senhor, abençoa o culto da tarde, Deus, e que a gente possa ter uma semana, Senhor, abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe cada um. Amém. Glória a Deus. Amém, Valéria. Amém. Amém. É muito bom. Amém. Sempre bom estar aqui. Sempre é bom amanhecer o É. domingo assim. Beijo para todos vocês. Deus abençoe. Beijo, Deus abençoe. Uma coisa Isso aí. Beijo, até domingo, se Deus quiser.